Ei, Denise, obrigado aí pelo convite, viu? Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho da nossa querida Serrinha. Vou Muito pegar bem, aqui, vai ser um puxar aqui prazer. os slides. Conseguimos aqui. Vocês sabem que sempre tem aquele momento, né? Eles adoram fazer a gente ficar nervoso. Ó, então, aqui, ó, eu vou começar contando aqui. Gente, olha, a Serrinha, para quem não conhece, é um bairro rural de Bragança Paulista, fica a 80 quilômetros de São Paulo. É uma região linda, como vocês estão vendo, que fica no início da Mantiqueira, nas margens da represa do Rio Jaguari, que é de onde vem parte da água que a gente bebe aqui em São Paulo. Aqui a gente tem uma foto geral e é lindo, né, Fábio, o lugar, um dos lugares mais É, bonitos que a gente tem, é, né? é bem o comecinho da Mantiqueira, sabe, Denise? O primeiro local considerado Mantiqueira, vindo de São Paulo para cá, é Atibaia, né? A Pedra Grande de Atibaia, que está muito pertinho, tá? Em linha reta não dá nem 10 quilômetros daqui, né? Então aqui é o comecinho da Mantiqueira. E Verdade. Mantiqueira, a língua tupi, guarani, é aonde nascem as águas, ou a montanha que chora, né? Então, Lindo. realmente, é o manancial aí mais importante do estado de São Paulo, né? Uma região com muitas nascentes, dentro da Serrinha tem muitas nascentes, né? E agora aumentando cada vez mais, depois dos nossos reflorestamentos, de todo o trabalho de reposição florestal que a gente está fazendo, né? Então, enfim, é um grande prazer aqui ter que cuidar dessa terra, né? É uma beleza. E plantando a água aparece, né? É isso, né? Então, é assim, a gente tem a Fazenda da Serrinha, que possui, olha só, gente, lá tem trilhas para caminhada, tem um mirante aqui, olha, lindo, olha que é um mirante panorâmico, que você vê tudo, né? Aliás, nós já passamos vários réveillons nesse mirante. Quando a gente passa o réveillon nesse mirante, a gente vê três cidades, né, Fábio? É Exatamente, lindo. E a gente vê exatamente. os fogos de três cidades diferentes. Bragança, Joanópolis, Piracaia e um pouco de Extrema, né? Aqui a É, gente avista todo o sul de Minas aqui, né? Essa parte até Monte Verde, tudo isso a gente vê do Mirante, né? é lindo, esse mirante é lindo. Então, tem as trilhas, tem um mirante panorâmico, tem obras de arte na paisagem que a gente vai ver depois. E agora tem um espaço novo, incrível, chamado Espaço Energia, que é um centro cultural e educativo que você construiu com containers, né? Fala um pouquinho para a gente desse espaço. Isso é uma parceria com a Energisa, né, que é nosso maior patrocinador já há 6 anos do festival, né, e é um espaço voltado, a ideia é ser um memorial, assim, um pouco dessa região, então conta desde a pré-história da Serrinha, né, para quem não sabe, aqui tem inscrições rupestres muito próximas aqui da fazenda, e daí a gente está Nunca recuperando soube junto. disso, olha. Exatamente. Teve a ver com a pesquisa para construir esse espaço, né? Ao mergulhar nas histórias do meu bisavô, né, da época do café e tudo isso, eu fui nas histórias mais antigas aqui da região. Então a gente descobriu que no Guaripocaba, que é a montanha que tem em frente aqui, exatamente em frente aos containers, tem inscrições rupestres, né? E daí o arqueólogo que fez toda a pesquisa, que é o Paulo Zanettini, me passou toda essa pesquisa e isso é parte do conteúdo que a gente vai mostrar nos containers. Tem uma Ai, que questão também maravilha. voltada à energia, né? Que é a ideia de mostrar como é gerada energia e também como utilizar, né, assim, os recursos naturais de uma maneira equilibrada. Então tem toda essa ideia ambiental, de ser um espaço para educação ambiental, para contar a história dessa região e para falar de tecnologia também. Né? Que Então a gente ótimo, fala do passado, do presente e do futuro da Serrinha nesse espaço. que Né? maravilha. Estou doida para ver esse projeto, Pois né? é, pois Agora, com essa é. história toda, né? Olha, aqui a gente tem uma coisa linda, que é o seguinte: a Serrinha, ela tem uma estrutura que ela inclui um restaurante, uma pousada, que eles funcionam na época do festival
e também em alguns eventos, como o Lab Terra, e tem até alguns eventos fechados, né, Fábio? Para empresas particulares, né? Alguma coisa. A gente, nas épocas que a gente não está produzindo os nossos próprios eventos, né? Você citou aí o Festival Arte Serrinha, que tem 20 anos, o Lab da Terra, que é um programa que o meu irmão conduz, onde as pessoas participam da vida da fazenda, então elas trabalham nas agroflorestas, nas hortas orgânicas, nos reflorestamentos, colhem o seu alimento, cozinham, enfim, se envolvem no dia a dia da fazenda. Mas quando a gente não está realizando essas nossas atividades, a gente acaba locando espaço para parceiros nossos, universidades como a Unesp, a GV, escolas, aula de yoga, aula de, enfim, vivências e vivências de empresa, como você citou, enfim, diversas atividades que usam nosso espaço aqui como cenário e como estrutura para realizar seus eventos, né? E é interessante porque o restaurante da Serrinha, ele é um restaurante que muda sempre. A gente nunca sabe quem é que vai estar lá cozinhando. Então, Exatamente. sempre tem umas surpresas, né? E são sempre maravilhosas. Mas é legal porque cada vez é uma coisa diferente, é um grupo diferente que está cozinhando, né? Aqui Exatamente. tem outra imagem de outro Lab Terra, que é muito legal porque na Serrinha, gente, as crianças são sempre bem-vindas e sempre participam de tudo, né? Exatamente. Pode ir lá levar a criança que tá beleza. Olha, nosso evento sempre dos 8 aos 80 anos, quer dizer, menos dos 8, dos 3 aos 80, aos 90 anos. Aqui a gente tem um ateliê da Fazenda Serrinha, que é o lugar de produção, que vocês vão ver depois, que sai de tudo lá. E um outro apoio que tem também para quando acontece o festival é o Teatro Rural, que é do nosso amigo Carlão, né? Que tem também o Galpão Busca a Vida. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, a Serrinha é um bairro rural, como você contou lá no início, né? Então somos parceiros, né? Do pessoal da Busca Vida, né, que é o Carlão, Davi, Léo, né, família Busca Vida. Eles têm o Galpão Busca Vida, que já existe há 23 anos, onde a gente realiza os shows do festival. Né? Nesse ano a gente transformou o estacionamento do Galpão Busca Vida no drive-in rural. Então, tivemos uma programação de cinema, tivemos shows, vamos ter shows ainda no mês de novembro. Né? E o Teatro Rural, e um restaurante delicioso, né? Que o Carlão morou anos na Itália, então tem essa ideia da comida da Emília-Romanha, está representada aqui na Serrinha. O Busca Vida também é onde ele fabrica uma cachaça que ficou muito famosa no Brasil, né? Que é a Busca Vida, que é um drink à base de cachaça, muito delicioso, né? Então, enfim, somos parceiros. Né? Perigoso, né? Perigoso. Enfim. Bobeou com a Busca Vida, você... Exatamente. Exatamente. Aqui estou mostrando aqui o educativo do Serrinha, que também é um trabalho constante que vocês fazem, né? Por isso eu volto a dizer que as crianças sempre têm muito lugar, né? Na Serrinha, um espaço sempre aberto para as crianças, né? Perfeito. Fábio, hoje a Arte Serrinha é uma referência, né? Todo mundo conhece. Mas nem sempre foi assim. A fazenda é uma propriedade particular, centenária, que teve o ciclo do café, teve uma olaria, teve atividades pecuárias e um monte de ações que degradaram muito o ambiente, né? O ambiente. E aí foi nos anos 90 que surgiu essa ideia desse projeto, que reúne cultura, educação, turismo, desenvolvimento sustentável e que tomou corpo com a realização do primeiro festival de inverno, que foi realizado em 2002. E vocês já começaram com uma turma maravilhosa que se manteve, que continua, né?
Conta para gente exatamente. como é que foi esse processo. Quem que É, participou? Como é que... só esse meu bisavô era uma figura muito empreendedora, né? Ele que comprou 7 sítios e transformou na Fazenda Serrinha, pegou a época áurea do café, a fazenda chegou a ter 80 mil pés de café nos anos 30, né, que foi o auge. Esse bisavô também, ele era abolicionista, republicano, político aqui na região Bragantina. Ele foi prefeito 3 vezes da cidade, né? Porém, a partir, eu acredito, que dos anos 50, entrou em declínio totalmente a questão do café, que já tinha começado, né? Assim, o auge foi nos anos 30, mas Aí, com a meu pai, quebra da Bolsa de Nova York, né? até os anos 60, ainda colhia café, alguma coisa aqui. Mas depois, Ah, como diversas propriedades dessa região e outras tantas, né, entramos naquele declínio, empobreceu o café, feito de uma maneira, né, como monocultura, como ele era plantado na época, acabou empobrecendo muito o solo. Então, quando eu era criança, aqui nos anos 70, anos 80, eram pastos, erosões, né? Era uma... meu avô tentou plantar eucalipto, então tinha muito eucalipto na fazenda, enfim, diversas atividades, como olaria, que você citou, que meu pai resolveu reviver também nos anos 80, porque meu bisavô havia feito tijolo aqui na fazenda, mas tinha um barro muito bom, mas meu pai começou a explorar isso nos anos 80. Nesse momento, então, no final dos anos 80, começo dos anos 90, eu e meu irmão, né, tomando mais pé da situação e vendo essa situação que estava, enfim, o que estava transformando aqui a nossa terra, conseguimos fazer com que meu pai encerrasse a olaria, e exatamente no buraco da olaria, onde cavocava para tirar o barro, foi onde começou o primeiro reflorestamento. E hoje já são milhares de mudas que a gente planta anualmente. Temos vários parceiros que usam a serrinha para fazer reposição florestal, né? Vocês sabem que diversas empresas, diversos empreendimentos, condomínios, quando derrubam árvores ou que fazem alta consumo aí de carbono, né? Precisam fazer reposição florestal. E a serrinha é um lugar oficial de se fazer reposição florestal. Então, a gente tem hoje diversos reflorestamentos, alguns mais antigos, principalmente refazendo as matas ciliares, né, próximos aí a nascentes e tudo isso, e isso fez com que hoje a gente tenha essa paisagem que vocês conhecem, né, que é uma paisagem totalmente de recuperação, né, aonde voltou muito da fauna original, né? Assim, a gente hoje tem 3 tipos de macaco aqui na Serrinha, a gente tem lobo-guará, a gente tem alguns gatos do mato, centenas de passarinhos, aves, enfim. É muito bonito assim ajudar a natureza nessa renascimento, assim, né? E é uma coisa que vai indo. Você começa a plantar, aí começa a ter mais água, e aí a planta cresce mais, você vai criando um ciclo, né? Que todo... Os animais comem as frutas, eles que ajudam, né? Os passarinhos ajudam a polinizar outras áreas, enfim. É uma coisa muito linda, assim, ver né, a natureza voltando, assim, o renascimento, como eu disse, né? Então, enfim, hoje a gente dedica a isso de reflorestar e de tratar dessas áreas e também a arte, a cultura. Aqui é uma espécie de um centro cultural rural, né? A gente tem diversas obras de arte ao ar livre, né? Então, aqui eu conceituo como um grande laboratório, né, onde os artistas vêm pesquisar, vêm trazer as suas propostas, né, que nem sempre são perenes, tem obras que são efêmeras, que vão e voltam. Outras são mais perenes, enfim, não tem regra, assim, né? Mas o importante é essa parceria que a gente tem com os artistas, não só das artes visuais, mas de todas as artes, né? No fim, essas obras acabam sendo incorporadas por outros artistas do teatro. A gente vai mostrar isso tudo. Então, vamos lá. Quando vocês tiveram a ideia do primeiro festival, que foi em 2002, né? Eu vejo que já tinha
o Dude Maia Rosa, a Laura Vinci, Nazaré Pacheco, Luiz Hermano. Quer dizer, vocês já começaram com o Fajardo, já começaram com uma turma incrível, hein? Olha, era um sonho antigo, Denise. Assim, eu não fiz faculdade, né? Mas eu frequentei muitos festivais, principalmente em Minas, né? E daí, num certo momento que eu vim morar em Bragança, no começo dos anos 2000, a Fazenda já estava criando essa estrutura para o turismo, pousada, restaurante, isso tudo, né? A gente começou a fazer uns saraus em Bragança, né? Eu, junto com o Carlão, principalmente, a gente tinha uma amiga que tinha um bar bem interessante no centro da cidade. Eu vim morar em Bragança e comecei a ver que tinham muitas iniciativas acontecendo em música, em literatura, em arte e tal. Então, eu via que os artistas não tinham um local de encontro. E a gente começou a chamar os artistas para cada semana um mostrar o trabalho. Então, a gente chamava o pessoal da ASIS, que é da literatura, o e tal. E daí começou a criar um ambiente. E daí também veio esse sonho antigo, que era esse de fazer um festival de verdade, né? É um festival multidisciplinar, não um festival... A gente tinha, na época, eu comecei a fazer, chamar de festival de inverno no começo, né? Antes de ser Festival Arte Serrinha, ele era um festival de inverno, mas daí eu via que tinha uma confusão, todo mundo sempre achava que eu estava falando de Campos Jordão, né? Antigo, famoso, é Campos Jordão, né? E daí a gente, depois de 2, 3 anos, trocou de nome e ficamos com o nome mais próprio, né? E também, naquele momento, eu vi que não existia nenhum festival multidisciplinar, né? Assim, tinham festivais de cinema, de teatro, de música, mas um festival que congregasse todas as artes, incorporando ainda a gastronomia, a moda, o design, né? Performance, cinema, tudo tem lugar né? nessa. Então, enfim, foi muito feliz esse momento. Daí o festival, primeiro, foi uma grande loucura, né? Eu tinha 32 anos de idade, tinha contato com esses artistas todos por causa da minha vida nas artes, né? Eu sou artista plástico, mas eu sempre trabalhei com cenografia, com direção de arte de cinema, com arquitetura, enfim, eu sempre fui muito multidisciplinar, então eu conhecia gente de todas as áreas. Né? Nessa época eu já tinha feito capa de disco para o Barramalho, já tinha trabalhado com o Joãozinho 30 na escola de samba, já tinha trabalhado com o Zé Posse Neto. Por isso é que também tem toda essa abrangência, né? De cinema, Exatamente. teatro, né? Exatamente. A gente se conheceu por causa do Flávio de Carvalho. Né? Com certeza, com certeza. Aí exatamente nessa época. Me liga época. e fala, olha, Denise, eu queria muito que você fizesse uma palestra sobre o Flávio de Carvalho na Serrinha, que foi mais ou menos por essa época, e logo Exatamente. depois você produziu o Bailado do Deus Morto com o Zé Celso em 2004, que depois acabou sendo apresentado na Bienal, né? Na Bienal de 2010. Foi nessa que a gente se conheceu, Denise, porque olha o que aconteceu. Quando o Zé inventou de montar o bailado, eu também tive uma identificação com o Zé Celso muito grande e também tinha essa paixão por Flávio de Carvalho que nos uniu ali nesse início. Ele veio para a Serrinha, na época dos Sertões, fazer um dia de atividade e daí ele fez uma leitura de uma parte dos Sertões que ele estava trabalhando, mas ele olhando a Serrinha falou, nós temos que encenar o Bailado do Deus Morto aqui. Aqui é um espaço ideal para isso e etc. Daí eu fui atrás da família do Flávio de Carvalho, porque eu precisava da autorização para usar o texto. Então eu fui na casa em Valinhos, fui na louca, assim, peguei o carro, achei o endereço da casa e apareci por lá. Conheci na época a dona Heloísa, né? Sobrinha do Flávio de Carvalho, que era quem cuidava da casa na época, ela faleceu um pouco depois, e ela que me falou de você. Ela me falou que você que dava consultoria, ou você ajudava ela quando chegavam os pedidos, porque a família do Flávio de Carvalho... Eles não têm conhecimento de nada, né? Exatamente. Eles precisam que alguém ajude. Então você era o anjo da guarda ali da família do Flávio de Carvalho. Então foi nesse momento que a gente se aproximou, que provavelmente te chamei para essa palestra, né? E, enfim, daí com o Zé Celso a gente fez essa montagem, que foi belíssima, mas toda feita com alunos, era uma oficina aqui na Serrinha.
né? Quando, em 2010, o Aguinaldo Farias e o Moacir dos Anjos me convidaram para participar da Bienal, né, porque eles sabiam desse meu envolvimento com Flávio de Carvalho. O Flávio de Carvalho era um pouco um tema, era um pouco um artista homenageado da Bienal, né, e daí eu fui imediatamente atrás do Zé Celso, falei, Zé, vamos remontar o bailado, aquela montagem que a gente fez na Serrinha, agora vamos profissionalizar, fazer ela itinerante pela Bienal inteira. E assim foi. Ah, foi maravilhoso, né? Aí, mas tem de tudo, né? Aqui a gente tem a Helena Inês filmando a Canção de Baal em 2006. Exatamente. Aqui a gente tem Naná Vasconcelos em 2008. Essa imagem é incrível, né? É muita coisa, né? Helena Inês é incrível também, grande parceira. Aconteceu a mesma coisa. O Zé que me apresentou a Helena Inês, na verdade, foi um almoço na casa do Zé Celso. Ele me apresentou a Helena, eu dei uma carona para ela ir de volta para casa, e daí nasceu uma paixão, um amor assim entre nós, e produzimos muitas obras de arte juntos, muitos filmes, videoinstalações. Fomos para a Europa montar videoinstalação em homenagem a Rogério Ganzella, e fizemos vários longas, dentre eles o Canção de Baal, que foi o primeiro, e foi um filme que foi assim, teve uma vida cult, assim, mas muito interessante. A gente ganhou 2 prêmios em Gramado em 2009 com esse filme. Eu ganhei direção de arte, o único prêmio que eu acho que eu ganhei na minha vida. E mais, o filme ganhou um prêmio pelo júri também. Foi enfim, então viajamos muito com Canção de Baal, né? E depois, enfim, deu origem a uma parceria também que depois perdurou por outros e outros filmes, né? A gente vai mostrar outros também. Aqui tem o Chico César, em 2016, vocês veem que e também outras filmagens, né? Como o Beto Brant, né? Então aqui a gente tem em 2013 uma filmagem do Beto Brant. Essa imagem deve ser linda, né, no filme. Não, é lindo esse filme. Isso foi uma oficina, Denise, que nós fizemos, que era cinema e dança. Era Lu Brits dando dança e o Beto Brant cinema. Então a gente fez um filme, uma cine-montagem. Isso aqui é maravilhoso na Serrinha, porque as coisas vão se entrelaçando, né? Aqui a gente tem uma filmagem, deixa eu pegar aqui. O slide saiu do lugar aqui, ó. Aqui a gente tem uma outra filmagem e no fundo a gente tem o barquinho do Surur, né? Então a gente tem toda uma integração entre os vários lugares, né? E os vários... As obras de arte acabam integrando os filmes, as peças. O Luiz Hermano tem, por exemplo, uma instalação, não sei se você tem aí, que vou mostrar. O Encontro da Paisagem, que apareceu já em diversas. Aquela cena lá do Beto Branco, por exemplo, está em cima da obra do Luiz Hermano. Helena Inês usou várias vezes. O Bené Fonteles tem o Grande Espiral também, que é uma obra... A gente vai mostrar todas elas. Vai passar tudo isso, né? Então, pronto. Olha, aqui a gente mais uma filmagem do Beto Brant. Aqui a gente tem uma outra filmagem. Gente, olha, é só peso pesado. Olha, tem a Helena Inês, o Zé Celso e quem? Ney. O Ney Mato Grosso. O Ney, inclusive, foi homenageado num festival. Fizemos um festival aqui que era Sangue Latino, né? Trouxemos artistas da América do Sul também, mas o grande homenageado era ele, que fez, durante o festival, nós tivemos uma parte das filmagens do ralé e o encerramento foi um show do Ney, né? Maravilhoso. Que eu assisti, maravilhoso, que eu sou tiete do Ney Mato Grosso, acho ele sensacional. Mas tem outros artistas também, o Morelenbaum e a Zélia Duncan fizeram aí um show em 2016 maravilhoso, né? Nossa, e acabou de fazer uma residência. Agora, mesmo na pandemia, aqui nós fizemos uma residência com a família Morelenbaum. Então, era Jacques, Paula e Dora Morelenbaum, e o Lucas, que é o namorado da Dora, grande músico também,
E nós praticamente gravamos um disco aqui. Isso eu estou falando há um mês e meio atrás. E com a participação da Morena Nascimento, uma grande coreógrafa também. Então, a gente está para lançar aí um videoclipe, um teaserzinho do que é esse filme, né? Mas, enfim, é um parceiro maravilhoso nosso, Jacques. Já fizemos várias coisas, gravamos disco aqui na Fazenda, né? Eu acho que você vai mostrar também mais adiante aí um estúdio ateliê. Aqui a gente tem um pouco essa integração, gente. Olha, aqui a gente tem uma escultura do Hugo França, uma performance da Lu Brites e a foto é do Luiz Braga. Então, toda uma integração entre as artes, o que é maravilhoso, né? Aqui a gente tem o ateliê da Fazenda Serrinha servindo numa aula de arte e aqui numa residência musical, né? Então, que rendeu ele também serve para múltiplas utilidades, né? Esse daí foi um festival incrível, 2015, né? Eu convidei o Jacques Morelenbaum, o Benjamin Taubkin e o Marco Suzano para cada um deles convidar uma série de músicos, né, para a gente fazer uma residência. E a ideia, na verdade, era só, enfim, ser um evento experimental, assim, né, onde eles estavam livres para fazer o que eles quisessem. Mas foi tão incrível, cara, assim, foi tão incrível essa experiência que isso acabou virando um disco e um filme. Né? O Marcelo Machado se interessou pelo assunto e veio filmar, né? Os convidados eram também assim de alto nível, Carlos Malta, Mayra Andrade, uma cantora incrível do Cabo Verde, Sacha Mbak, um músico do Azerbaijão, uma musicista Kyung-Soo da Coreia. Então, assim, veio gente de vários cantos do mundo participar dessa residência, né? Então virou um disco Música na Serrinha, maravilhoso. Tem aí no Spotify para quem se interessar, né? Aqui uma foto da Carol Quintanilha de 2015, grande que é fotógrafa. isso. Você tem a oficina de uma coisa, de dança, a outra coisa de outra, e tudo vai se integrando e tudo vai fazendo parte uma coisa da outra. Né? Aí, no caso, era Dudu Bertolini dando oficina de moda, o Guilherme Leme dando de teatro, o Diogo Granato dança, e, enfim, então foi o resultado aí da maluquice. Foto maravilhosa, né? Maravilhosa. Aqui tem outra performance de 2017, aqui tem uma ótima, que é a performance do Ronaldo Fraga, que deu um curso e também fez uma performance com os alunos todos, né? Exatamente. Grande parceiro também. Aqui o da Morena e o do Bertolini. Esse eu também assisti, também foi incrível, né? As roupas, as cores, tudo que foi produzido, os movimentos, as ações. Participação do Von Poser aí também, na cenografia. Estava tendo uma oficina do Paulo Von Poser de desenho, e daí ele fez essa composição toda de cores no fundo, que combinou com os figurinos do Dudu, enfim, essa coisa da integração que a gente tanto gosta, né? Guilherme está falando aqui do Ópido, a gente já vai falar dele. E uma coisa que eu também queria falar é que assim, a Serrinha sempre foi inclusiva. Agora, a inclusão está na moda, mas na Serrinha a inclusão já é um assunto de muitos e muitos anos, né, Fábio? Com certeza. Entre as atividades que a Serrinha fez, teve essa maravilhosa, que foi a Oca Xinguana, que foi construída em 2016, que está aí até hoje, né? Que eu também vi ser feita. Nossa, foi tão lindo ver eles fazendo a Oca, né? E poder entrar lá dentro. E o Bené Fonteles fez eventos dentro. Foi uma coisa maravilhosa, né? Ela foi inaugurada simplesmente pelo Bené com Ailton Krenak, né? Então, assim, nesse ano nós recebemos 5 etnias diferentes que habitaram a Oca durante o mês de julho, durante o festival, né? E o Bené, na verdade, foi ele que foi a provocação maior para fazer essa Oca a partir do Bené, porque ele estava participando da Bienal de São Paulo,
aonde ele construiu uma oca tapera terreiro, você lembra? Junto do me lembro, Grasberg, bem maravilhosa. na entrada da Bienal, né? E daí, lá na Bienal era uma oca um pouco cenográfica, por conta da situação, né, de você não poder fazer uma construção, assim como uma oca indígena de verdade, no concreto do Parque do Ibirapuera. Claro. Então, nós fizemos essa oca, aonde começou todo um trabalho que ele que andou por toda a Bienal, que eram as conversas para adiar o fim do mundo, né? Um dos livros do inclusive. Krenak, né? Que é uma maravilha, né? E em 2018 vocês fizeram também as mesas culturais ancestrais, com a participação do Ailson Heráclito, da Marlui Miranda, Tiganá Santana, Jonatas Andrade e o Pai Bill. Essa eu perdi. Essa eu queria muito ter visto. Foi incrível, foi incrível. Posso imaginar. E, enfim, grandes artistas, né, participando, enfim, representantes aí importantes da cultura negra brasileira e universal, né? Chamamos o Pai Bill, que é o pai de santo, nosso amigo de Bragança, né, também, para participar, para dar o ponto de vista dele, assim, né, também. A Marlui Miranda, muito ligada na cultura indígena desde sempre. A Marlui é maravilhosa. Né? Foi uma conversa maravilhosa, foi uma noite dessas inesquecíveis. E a Ayrson também é um artista incrível, né? Então é um grupo assim espetacular. Jonatas Andrade, um trabalho incrível também, enfim, foi muito linda essa mesa. Agora a gente vai falar um pouquinho das obras de arte que tem na Fazenda. Então tem uma emblemática, que é o Luiz Hermano, que chama Enquadrando a Paisagem. Eu falo que tem umas obras de arte que viram point, né? Então a obra do Luiz Hermano era um point, é um ponto de encontro, todo mundo marca lá, se encontra lá, sempre está cheio de gente, porque realmente ele pegou um lugar lindo e realmente ele faz essa proposta muito simples, muito sintética de enquadrar a paisagem. Né? É uma das primeiras obras, né, de land art da Serrinha, junto com o Espiral do Bené. E o Luiz Hermano também frequenta a Serrinha desde os anos 80. Ele é meu amigo desde 87. Então ele veio muito quando essa Serrinha ainda estava naquela situação que eu descrevi anteriormente, né? Na época que era tudo pasto e erosão, ele frequentou muito meu ateliê, produziu muitas obras aqui. É um grande amigo, um artista que eu admiro muito. E ele fez essa obra um local, né? Ele esteve aqui no ano passado e ele ficou espantado ao descobrir que ele era uma localidade, né? Porque, vamos lá. Gente. Luiz Hermano. Olha lá. Ele descobriu que ele é uma localidade na Serrinha, entende? Vamos encontrar no Hermano. Olha, eu passei pelo Hermano. Então, né? Ele se tornou o espírito do lugar. Né? O Argan fala isso. O Argan fala que uma escultura ao ar livre, ela corre dois riscos. Ela corre o risco de desaparecer na paisagem e corre o risco de ser um trambolho. Mas quando a escultura tem a proporção certa e tudo certo, ela se transforma no espírito do lugar. Exatamente. O caso tanto da obra do Hermano quanto da obra, né, do Bené Fonteles, que também é um point. Aqui a gente tem uma foto lateral da espiral e aqui uma foto vista de cima, que também é maravilhosa, também é um point. É um outro point que todo mundo se encontra na espiral, né? E que as crianças amam, né? As crianças amam, né? É um barato esse espaço, assim. E, na verdade, ela tem vários canteiros com hortas, horta medicinal, não, eu ia falar... Plantas medicinais. Medicinais, né? Então é um barato. É lá que a gente vai buscar alecrim, é lá que a gente vai buscar a sálvia, é lá que a gente vai buscar a babosa, né? Então é um barato. Nessa obra é linda, mas é muito difícil de mostrar numa fotografia pequenininha assim, né? E tem outras obras também. Outro ponto de encontro é a Mula Sem Cabeça, do Bijari,
que também todo mundo se encontra ali junto da mula. Exatamente. Vai lá. E a mula sem cabeça, o celular pega, né? É. Então, todo mundo também vai se encontrar ali, né? Na mula sem cabeça para... Mitos e lendas da Serrinha, né? Porque você sabe, aqui perto, em Joanópolis, tem um lobisomem, né? Então, aqui na Serrinha, a gente também tem saci, tem mula sem cabeça, tudo isso. Saci é muito importante, já dizia o Monteiro Lobato, né? Tem uma obra sua também, que é uma obra interativa, né, Fábio? Você disse que a pessoa, ela dando essa bicicletada aí, a peça se move, é isso? Ela gira, é. Isso daí é minha paixão pelo Jean Tinguely, né? Artista suíço, né? E a ideia, essa obra, ela está próxima do espaço energia, né? Então também tem uma questão, era uma obra que há muito tempo eu queria fazer, né? Ela vem de uma série de chamas de fogo que eu já fiz e tal, e ela, enfim, as pessoas movimentam, então a energia das pessoas transforma a obra, né? E tem sido um sucesso total, ela assim, as crianças adoram. Legal. Barato. Aí a gente tem outras que ficam, que se integram na paisagem, como o carro do Bijari, né? Que é um Perfeito. carro todo com plantas nele. A obra, a harpa do Marcos Amaro, que ela está meio mimetizada na paisagem, assim como também a sua outra obra, o Casulo. O Casulo, ele já se integrou tanto que você fica olhando. Será que tem um bicho desse tamanho que tem um casulo desses? Porque não, e você sabe, as abelhas jataí, elas criaram dentro dessa obra, então ela virou um casulo de verdade. De verdade. Né? Todo mundo vê as abelhinhas entrando e saindo dali, né? Então ela realmente cumpriu a função. Você lá no começo falou um negócio você quando reproduziu, né, a teoria do Argan, né, de como as obras podem se potencializar ou virar um Piru no Pires, ou, né? A gente usa muito isso também para descrever que as obras elas têm que, né, tem que participar também desse nosso trabalho, ela tem que ajudar a natureza, né? Ela tem que ajudar o olhar, ela tem que ajudar o público a ter uma nova visão sobre o espaço, né? Então, essa ideia da land art, né? A gente não tem uma tradução ainda à altura em português, mas a ideia da land art é o que conduz muito do nosso pensamento aqui ao produzir essas obras no meio da natureza, né? Antes da gente falar de uma obra emblemática de land art, a gente vai falar de uma que se tornou um rito de passagem na Serrinha, que é o Eu Te Como, do Aguilar, que é sempre quando começa o festival, a gente acende o Eu Te Como e a gente tem que passar por baixo dele. Né? Exatamente. Então, é um dos rituais da Serrinha. Né? Exatamente. Obra maravilhosa do Aguilar, né? E, enfim, tem toda uma teoria dele que você precisa, ao passar pelo portal de fogo, suas células são transmutadas. Ele fala da antropofagia, que é você comer e ser comido pela obra, né? É um barato. Então... enfim, mais um grande mestre aí presente na Serrinha, né? E aqui a gente tem uma obra linda do Jean Paul Ganin, que essa realmente é uma obra que vocês tiveram que fazer, né? Ela foi plantada de acordo com as instruções dele, né? Ela se chama Espelho d'Água, na verdade, então ele pegou uma foto aérea da represa, né, e reproduziu todo o perímetro da represa, né? E é uma obra que se transforma muito no decorrer do ano, porque cada época vai mudando as alturas das plantas. Agora que essa parte que está verde mais clarinho, ela está reflorestada. Então, para o lado de lá dessa linha mais escura agora, está começando a crescer as árvores, né? Então, vai mudar totalmente essa feição da obra, né? E para o lado de cá é onde justamente a gente está fazendo o Centro Cultural. Essa obra agora ela interage com a obra do Michelangelo Pistoletto,
que eu acho que a gente vai falar um pouquinho adiante, que é uma obra nova que a gente está realizando na Serrinha. O Jean Paul Ganem é mestre nessa história de land art com plantas. Já realizou isso em vários lugares do mundo e está fazendo uma obra agora, atualmente, uma obra nova na Serrinha, que é o Desenho Infinito, que é um desenho indígena que contém uma horta. Tá aí, olha só. Isso estava muito no início, tá? Estava muito no comecinho, a gente estava preparando os canteiros praticamente quando essa foto foi feita, mas a ideia é uma parceria do Jean Paul Ganem com a Bel Coelho, com a chefe de cozinha, né? E a ideia é que a gente faça um banquete onde a receita toda está plantada no trabalho do Jean Paul Ganem. A ideia é que as pessoas ajudem a colher a comida, a preparar, e elas vão comer no próprio espaço. A gente está construindo agora umas mesinhas que fazem parte dessa instalação, então a ideia é que a gente faça todo esse evento gastronômico acontecer aí no meio, né? Um barato. Maravilha. Aqui a gente, esse ano, esse aqui é um trabalho, que é o trabalho Justiça Selvagem do Bambose, e esse ano, além de ter a pandemia, que já foi uma coisa complicadíssima, que atrapalhou o festival teve que ficar parte no formato digital, né? Além disso, a Serrinha ainda teve um incêndio, né? Exatamente. Um incêndio Exatamente. pesado, né? E que Exatamente. acabou destruindo essa obra, mas na Serrinha tudo se transforma em arte. Exatamente. Então, teve uma oficina do Galop, do que também é outro artista que sempre faz oficinas na Serrinha, e o acidente se transformou numa belíssima obra de arte, né? Olha Exatamente. que foto, gente. Exatamente. Nós tivemos... Eu queria que você contasse um pouquinho, Fábio, daqui a um pouquinho a gente já tem que acabar. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o festival desse ano, nesse formato digital, que se chama Arte Ciência, e a participação do Pistoleto, que vai ser muito interessante. Exato. Então, esse ano, lá pelas tantas, né, Denise, assim, a gente ficou naquela, cancela o festival, não cancela, todo mundo cancelando tudo, todos os eventos, né, lá em maio, assim, a gente ficou, assim, naquela paralisia, mas lá pelas tantas, né, a Energisa, nossa querida patrocinadora amada, veio com o apoio, e mais a Santinês, né, que é um patrocinador novo, mas também que acreditou muito na gente, e a gente daí pensou esse formato, vamos distribuir, né? Era impossível fazer um festival presencial em julho, como sempre fizemos, né? Claro. E daí distribuímos ele pelo semestre, né? Já tinha essa ideia do Ciência e Arte, um pouco para comemorar a abertura do novo Centro Cultural, que lida com essas questões, né? Eu com muita vontade de fazer residências artísticas, juntando residências, aliás, científicas e artísticas juntos, juntar cientistas e artistas para ficarem aqui criando, né, e pesquisando na Serrinha. Então, ciência e arte, né? Então, começamos com lives no mês de julho, né? Mas daí fomos migrando para algumas atividades presenciais, sem público, na verdade, sem alunos, mas transmitidas diretamente da Serrinha. Então, tivemos essa residência com a família Morelenbaum e a Morena Nascimento. O Gaópido teve aqui dando uma oficina que tinha 20 alunos à distância e 6 bolsistas presenciais que realizavam uma série de exercícios. Exatamente, a gente distribuiu para os nossos colaboradores, para os nossos jovens colaboradores aqui, né? Isso era transmitido para os alunos à noite, e eles participavam, eles faziam os exercícios, e foi muito bacana. Agora, no mês de novembro, temos diversas nesse formato. Temos uma com a Dora Longo Bahia, Lucas Bambosi, a Camila Mota e o Mário Ramiro, 4 professores. Olha que maravilha! Que vão estar presentes na Serrinha, realizando os projetos dos alunos que vão estar à distância. A ideia deles é inverter a lógica, assim, né? Então, os alunos
que fazem as proposições e os professores que executam, né? Vamos ter um trabalho com o Guilherme Leme e o João Pimenta, de moda e performance. Vamos ter o Jean-Paul Ganem, está vindo da França para participar desse evento com a Bel Coelho, que vai juntar com gastronomia. Teremos ainda algumas lives, né? Então, tem a Roberta Estrela Dalva, que vai falar do slam. Ah, Né? ela é maravilhosa, né? Conversa sobre arqueologia, justamente com esse arqueólogo que pesquisou aqui as inscrições rupestres próximas da gente. Enfim, ainda vão ter bastante atividade e também um fórum de debates sobre as 17 ODS, né, que são aquelas diretrizes da ONU para o desenvolvimento sustentável do planeta, que é uma provocação do Michelangelo Pistoletto, que está realizando essa obra. Esse daí é o Terceiro Paraíso, essa obra que vocês estão vendo. Tá? Ela estava em processo ainda nessa foto, ela agora está praticamente concluída, ela é um desenho de 40 metros feito com pedras, né? E ela indicia, ela sinaliza o local onde acontece esse fórum de debates. Isso já aconteceu em vários países do mundo, já teve em vários países da Europa, já teve em Cuba, já teve na Austrália, e agora a gente está sediando aqui no Brasil, né? Então, uma parceria com a Città dell'Arte, que é a fundação do Pistoletto na Itália, e uma proposta que o Marcelo Dantas e a Catarina Duncan trouxeram, né, que são nossos curadores convidados esse ano, trouxeram para o festival, né? Então, enfim. Gente, olha, tem que entrar na programação da Arte Serrinha, vocês ficam sabendo tudo que vai acontecer e podem participar. E Fábio, agora a gente está chegando aqui no finzinho da nossa conversa. Fala mais um pouquinho aí o que você quer falar, que nós temos 2 minutos aqui para encerrar. Então, quem se interessar em conhecer mais sobre o nosso projeto, nosso site arteserrinha.com.br é onde estão todas as informações, é onde vocês podem também agendar uma visita ao Parque Natural Arte Serrinha, que está aberto agora tem um mês, né? Conseguimos abrir, mesmo depois de incêndio, pandemia, tudo isso. Tá? Então, é uma novidade aqui, né? E todas as informações vocês encontram nos sites, além de todos o histórico, vocês podem ver as edições passadas do festival, as obras de arte sobre as quais a gente falou hoje e muitas outras coisas, né? Porque é muito assunto, né? É muita história. Né, super obrigada por você ter feito esse papo com a gente, foi muito bom. Gente, na semana que vem eu vou conversar com o Paulo Vicelli da Pinacoteca, a gente vai falar daquela grande acontecimento que está havendo com a exposição dos Gêmeos, então eu espero vocês na quarta-feira que vem. Mais uma vez, Fábio, muito obrigada pela sua participação. E, se Deus quiser, breve eu vou estar aí na Serrinha para ver vocês. Com certeza. Muito beijo. Obrigado.